vamos começar falando já da germinação, né? Ou melhor, da não germinação, quando a coisa não acontece. Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar que eu tenho alguém que ficou triste, por quê? Isso é uma pergunta que a gente, ou uma afirmação que a gente se depara frequentemente quando trabalha com sementes, né? Tirei umas sementes de rames-rames e guardei num saquinho no ano passado. No mês passado, plantei num vaso lá de casa. Não nasceu nada, né? Isso é extremamente comum de você ouvir. Poxa, tinha semente lá, uma espécie que eu nem conhecia, né? E trouxe semente ali, plantei e não nasceu nada. O que eu faço? Aí a pessoa já começa a pensar um monte de coisa, né? Será que tem dormência? Será que, né? Começa a divagar sobre um monte de coisas. Ou uma coisa dessa aqui. Peguei umas sementes de uma planta bonita na estrada, lá na Bahia, guardei num saquinho. Depois de uma semana, quando cheguei no Paraná, eu fui da Bahia até o Paraná, plantei e não nasceu nada, né? Isso também é uma coisa extremamente frequente da gente ouvir. E aí a pessoa estranha que não nasceu, né? E será que isso é o que é mais estranho? Aí ela pensa, será que essa semente estava estragada? Será que tinha alguma dormência? O que aconteceu que a semente não germinou, né? Então, a não germinação da semente nos é sempre apresentada como o que não deveria acontecer. É óbvio, se a semente está ali, ela tem que germinar, né? Se ela não germinou, ela devia estar estragada, né? Então, por que você achou que não estaria estragada? Por tudo que você fez, você coletou, colocou num saquinho, viajou, guardou um tempo, e aí você olha e planta e não nasce nada, e você acha aquilo estranho, né? Vamos pensar diferente. Vamos pensar que não era uma semente. Ó, peguei um coelhinho na estrada lá na Bahia, guardei num saquinho. Depois de uma semana, quando cheguei no Paraná, ele não se mexeu mais. Aí você não estranha. Fala, mas lógico, o coelho morreu, pô. Olha o que você fez com o coelho, né? Outro, tirei um rim de um amigo meu lá na Bahia e guardei num saquinho. Depois de uma semana, quando cheguei no Paraná, fui transplantar em outro amigo, mas o rim não funcionou. Ué, mas você queria que funcionasse, cara? Olha o que você fez com o rim. Como assim queria que funcionasse? Então, olha como muda o nosso pensamento quando a gente vai para semente. Você pensa que o rim estava estragado, que o coelhinho estava estragado? Não. Você pensa se ele ainda estava vivo. Mas o rim acho que não estava vivo mais, acho que o coelho não estava vivo mais. Mas a semente você estranhou. Será que você não perguntou? Será que a semente estava viva? Ainda ela tinha que estar viva? Por que é que ela tinha que estar viva e o coelho e o rim não tinham, né? Quanto tempo dura um coelho num saquinho? Quanto tempo dura um rim num saquinho? E quanto tempo dura uma semente num saquinho? Então, quando a gente começa a lembrar dessas coisas, a gente fala, ué, o que que tem de diferente entre eles aí? Nada. Coelho é vivo, rim é vivo, semente é viva. E por que que um não estragou quando você viajou e o outro estragou? Ou por que que quando um estragou você não estranhou e quando o outro estragou você estranhou? A gente está sempre acostumado, todo mundo já teve essa experiência, mesmo quem não trabalha com semente, em algum momento da vida fez isso, né? Pegar a semente de feijão, colocar num copinho com algodão molhado e sai a plantinha. E essa, inclusive, é a base, né, para você fazer toda a agricultura, né? Mas voltando aqui na nossa sementinha, a gente faz isso desde que é criança e a gente nunca parou para perguntar, mas tá certo isso? Eu pegar um negócio ali que estava seco, separado ali, botar água e ele sai vivendo e toda a agricultura depende disso, né? E quanto tempo aquela semente que eu peguei ficou armazenada? Eu nem sei. Às vezes a gente pega saquinho até de feijão que vai usar para cozinhar. Pega, tem um trabalho lá na escola, precisa de uns feijões aí. Você não sai para uma casa de agricultura para comprar semente de feijão. Você pega um grão que está ali do lado mesmo e leva alguns e põe no copinho e incrivelmente ele germina, né? Então, quanto tempo dura um ser vivo sem ter água
alimento e água. Já pararam para pensar nisso? Quanto tempo dura uma semente e como é que a semente não morre? Como é que o coelho e o rim morrem e a semente não morre? Isso é um falso óbvio. A gente acostumou a vida inteira a olhar para a semente como uma coisa normal, como um ser vivo natural. Não, é assim mesmo, né? E no sistema clássico de produção de sementes, você tem lá a produção de semente de elevada qualidade fisiológica. Quem já fez disciplinas de semente já certamente passou por isso, né? Faz a secagem, o beneficiamento, o armazenamento, depois faz a semeadura direta ou a produção de muda. E aí sempre tem isso aqui no meio desse sistema de produção de semente, a secagem, né? A primeira coisa que a gente faz é secar. Por que que a gente seca? A gente seca porque a gente precisa conservar esse material. Enquanto ele estiver úmido, a gente tem uma acelerada deterioração desse material. Estando úmido, ele vai metabolizar. Estando úmido, ele pode ter outros elementos ali, como insetos e micro-organismos atuando. E é por isso que a gente seca. E quando a gente seca, a gente pode colocar no armário ou numa prateleira, como está do lado esquerdo aí da tela de vocês. Se não secar, aí a gente tem que refrigerar, que é a outra forma de você baixar o metabolismo e assim evitar a deterioração. E quando eu falo de deterioração, são das duas coisas, do próprio material que está úmido, que continua com algum metabolismo, e de associados a esse material, como insetos e micro-organismos, etc. Então, quando esse material está úmido, eu tenho que diminuir a temperatura. Se eu não consigo secá-lo, eu tenho que diminuir a temperatura. Mas se eu conseguir secar, se eu conseguir tirar toda a água, os metabolismos, tanto da coisa que eu estou trabalhando, quanto daquilo que pode se associar a ela, certamente vão diminuir e podem até cessar. E aí, por que que tem coisa que eu posso guardar seca, como a do lado esquerdo, e tem coisa que eu posso guardar, que eu não tenho como guardar seca, eu tenho que guardar fria, como do lado direito. Coincidentemente, do lado esquerdo são produtos vegetais e do lado direito produtos animais, mas a gente poderia perfeitamente inverter isso, né? Então não é por causa da origem do material. Você tem produtos de origem animal que são guardados secos e você tem produtos de origem vegetal que precisam ser guardados frios, né? Às vezes até congelados, tá? Então, do que a gente está falando? A gente está falando de metabolismo quando a condição permite. Ou seja, eu tenho água suficiente e temperatura suficiente para que isso aconteça. Quanto mais eu diminuo a temperatura, quanto mais eu diminuo a quantidade de água, mais eu evito que aconteça esse apodrecimento, essa deterioração, seja do material que eu estou estudando porque ele próprio está metabolizando, seja como no caso aí, algum fungo que andou colonizando esse limão, né? Eu preciso secar ou eu preciso refrigerar. E, se possível, fazer as duas coisas, secar e refrigerar. E é isso que eu faço com semente, né? Tanto é que você tem até algumas fórmulas aí, né? Em 1970, o Harrington chegou a propor isso aqui, ó. Se você tiver um teor de água na faixa de 5 a 14%, para cada 1% de redução no teor de água, você duplica o tempo de armazenamento. E da mesma forma, na temperatura na faixa de 0 a 40 graus, para cada 5,5 graus de redução na temperatura, também você duplica o tempo de armazenamento. E se você fizer as duas coisas, então, você consegue até armazenar o material por décadas ou até séculos, né? Como é o caso do Millennium Seed Bank, que é no Royal Botanical Garden, em Kew, né, na Inglaterra, não sei se vocês conhecem, e um mais recente, que é o Svalbard Global Seed Vault, que fica na Noruega, numa condição gelada. A grande vantagem desse Svalbard Global Seed Vault é que ele não precisa de energia elétrica para criar o frio. O frio já está ali no gelo, né? Enquanto que no Millennium Seed Bank você precisa artificialmente produzir esse frio. Isso porque esse material não é para ser usado com frequência, não é
uma semente que eu coleto e já vou produzir muda ou já vou colocar na agricultura. Não, ela fica lá no banco de germoplasma para quando for necessário, quando eu precisar repor algum material que eu perdi, ou quando eu precisar extrair algum gene que me interessa fazer os cruzamentos, eu vou lá nesse banco de germoplasma, escolho o material e uso e depois reponho o material para o banco de germoplasma. Tá? Qualquer coisa vocês me interrompam aí, tá? Então, esses bancos de germoplasma, eles não trabalham com armazenamento de sementes de 2 anos. Não, não compensa. Eles têm que trabalhar com armazenamento de sementes para 50 anos, 100 anos, 200 anos. E cada material desse tem, mesmo numa condição seca e congelada, mesmo assim, ainda você tem um processo de deterioração. E para algumas espécies demora mais e para outras menos, de acordo com a própria genética dessas espécies. Então você tem semente que naturalmente, sem colocar em condição congelada, basta que ela esteja seca, naturalmente ela vai durar 30, 40 anos. Você tem sementes que naturalmente vão durar 5 anos. Você tem naturalmente sementes que vão durar 200, 300 anos. Então, quando você coloca um material desse dentro de um banco de germoplasma, você precisa ter uma ideia de quanto em quanto tempo eu preciso avaliar o material. Se, por exemplo, o material só dura 10 anos, eu tenho que avaliá-lo todo ano. Se o material naturalmente dura 200 anos, eu tenho que avaliá-lo não todo ano. Eu posso avaliar a cada 30, 40, 50 anos. E por que eu não posso avaliar todos todo ano? Porque olha o tamanho do problema que seria. No Millennium Seedback eu tenho 80 mil coleções de 37 mil espécies. Você já pensou fazer teste de germinação de todo esse material todo ano? Ia ter que usar os laboratórios do mundo todo os recursos humanos, todos os recursos materiais do mundo todo para conseguir fazer isso. Porque quando você terminasse o teste de germinação da última espécie, da última coleção, você já teria que começar a fazer o da primeira de novo, isso usando toda a estrutura mundial. Agora, olha o Svalbard, então, que tem 880 mil coleções. Não dá para fazer isso. Não dá. Você tem que sistematizar isso. Você precisa ter alguma forma de saber qual espécie eu tenho que fazer teste a cada 10 anos e qual espécie que eu só preciso fazer esse teste a cada 50 anos. 50 anos, por exemplo. Né? E foi pensando nisso que o nosso amigo Eric Roberts falou, bom, aquela fórmula simples de que eu duplico, perdão, o tempo de armazenamento quando eu baixo tantos por cento de água ou tantos graus, ela não me diz nada enquanto eu não souber quanto que é o natural, quanto que eu vou duplicar, né? A partir de quanto que eu vou duplicar. Então, eu preciso de uma fórmula que me diga qual é a estimativa de tempo de vida das sementes de cada espécie. E foi pensando nisso que ele criou essa fórmula bonitinha aí. Log de P é igual a KV menos C1M menos C2T. Isso em 1973. Por quê? Quando ele pensou que a vida útil das sementes de um determinado lote poderia ser estimada, ele falou, então eu posso criar uma fórmula para cada espécie. E o coeficiente da espécie é esse KV que vocês estão vendo aí. Então, o que mudaria de uma espécie para outra é esse KV, né? É o coeficiente da espécie. Geneticamente, qual é o potencial das sementes daquela espécie serem armazenadas, tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre essa fórmula, a gente poderia falar várias coisas sobre ela, o que representa, mas eu quero focar em alguns conceitos sobre essa fórmula. Por quê? O log de P é a estimativa do tempo de vida. Como eu disse, o KV é a constante da espécie. E aí você tem outras duas constantes, uma da umidade e uma da temperatura. Ora, a gente acabou de falar, né? Como é que você aumenta ou diminui o tempo de vida de um lote de sementes?
mexendo na temperatura, mexendo na umidade. Quanto maior a umidade, menor o tempo de armazenamento. Quanto maior a temperatura, menor o tempo de armazenamento. Por isso que esses coeficientes são negativos. Por isso que C1 e C2 são negativos. Por quê? Quanto mais eu aumento C1, mais eu diminuo log de P. Quanto mais eu aumento C2, mais eu diminuo log de P. Tá? Então, por isso é que eles são negativos. Esse negativo significa que a curva é descendente. Né? Se eles fossem positivos, como é o caso do azulzinho aí, mais Bx, ela seria ascendente. E aí, assim, quanto maior a umidade, maior a conservação. Não faz sentido, né? Quanto maior a temperatura, maior o tempo de conservação. Também não faz sentido, né? Por isso que eles são negativos. E aí, de novo, mais um falso óbvio. Por quê? Quando o professor Roberts elaborou essa fórmula, ele só conseguiu fazer com que ela fosse efetiva quando ele teve que tirar algumas espécies desse meio. Por quê? Aí a gente está falando das tais das sementes ortodoxas e recalcitrantes. Porque as tais das recalcitrantes têm um coeficiente que é positivo. Quanto maior a umidade, maior o tempo de conservação? Não. Mas vamos pensar o contrário. Quanto menor a umidade, pior a conservação, porque elas são sensíveis à dessecação. Quanto mais você secar essas sementes, mais elas vão sofrer. Elas são o coelhinho, elas são o rim. Né? Quanto mais eu seco, pior é o resultado daquilo que eu gostaria de conservar. Então, no caso das recalcitrantes, o professor Roberts teve que tirar esse grupo de espécie e aí que ele batizou de recalcitrante. Né? Ele teve fala assim, essa aqui funciona para todas as espécies, exceto um grupo de espécies cujas sementes não respondem a essa fórmula. E eu vou chamá-las de recalcitrantes. Por quê? Porque quanto mais eu diminuo a temperatura e mais eu seco, mais ela sofre. É o nosso rim, é o nosso coelhinho. Eu só consigo congelar o material se ele estiver seco. Se ele estiver úmido, no que congelar, vocês sabem, a água vai cristalizar, vai romper células e eu vou perder o material também. Para poder congelar, eu primeiro preciso secar. Como não pode secar, não consigo congelar. Né? Até tem como, são técnicas especiais, talvez a gente fale alguma coisa no final. Tá? Em contrapartida às recalcitrantes, já que ele deu nome naquele pequeno grupo de sementes, ele teve que dar nome também em tudo que sobrou. E aí que ele chamou de ortodoxas. Então, o que a gente a vida inteira conhece sobre sementes, hoje a gente poderia dizer, a gente conhece sobre sementes ortodoxas, tá? Todas elas são ortodoxas. As aberrações são chamadas de recalcitrantes. E aí a gente vai para outro falso óbvio, né? Então, por quê? Segundo nosso amigo Pasquale Cipro Neto, com que eu tive o prazer de ter aula no cursinho, né? Ortodoxo é aquilo que segue rigorosamente os ensinamentos de uma religião, opinião ou ideia política, científica e etc. Enquanto que recalcitrante é teimoso, obstinado, rebelde. Por isso que o professor Roberts deu esses nomes para os dois grupos de sementes. Porque a recalcitrante não queria obedecer ao comportamento padrão que era esperado dela. Então ela é teimosa, ela é rebelde, né? Então vamos com mais provocações. Então pegando esses conceitos aí, a gente vê que ortodoxo é aquele que segue rigorosamente uma ideia científica. E recalcitrante é o rebelde, né? Então, o ortodoxo é considerado padrão e recalcitrante é a exceção. E, de fato, né, foram poucas as espécies que ele teve que tirar do grupo para poder fazer a fórmula funcionar. Aí, ao invés de falar de sementes ortodoxas e recalcitrantes, vamos provocar um pouquinho mais e falar de sementes, né? O que são sementes? Então, tente fazer na sua cabeça
a ideia, um conceito do que é uma semente. Nós vamos falar da fecundação de um ovo, uma célula ovo, uma oosfera, sei lá, qualquer coisa que você pense aí, há uma fecundação, se você estiver pensando em sapos, se você estiver pensando em seres humanos, sei lá, uma fecundação, né? Na verdade, há ali uma fecundação também nas plantas, que vai produzir um fruto, né? Dentro desse fruto eu tenho lá uma semente, essa semente eu retiro dali para que ela não deteriore rapidamente. A primeira coisa que eu faço é secar, como eu mostrei lá no fluxo de produção de qualquer semente. O primeiro passo é secar para rapidamente reduzir a umidade, rapidamente diminuir o metabolismo e ter o mínimo de perda por deterioração dessa semente. Uma vez que eu seco, aí eu posso armazenar, e no caso de eu armazenar em banco de germoplasma, que associa tanto a seca quanto o frio, como eu mostrei para vocês, eu posso fazer esse material durar décadas ou séculos ou até milênios, quem sabe, né? A gente não tem nenhum banco de germoplasma com milênios, mas a gente tem sementes armazenadas por milênios naturalmente em alguns lugares muito antigos aí, né? E segundo alguns estudiosos da evolução humana, foi isso que permitiu a formação dos aglomerados humanos, que depois se constituíram em cidades, em países, e que permitiram todo o desenvolvimento científico e tecnológico que a gente tem até hoje. Não fosse isso, o ser humano continuaria tendo hábitos nômades, né, caçando e coletando, e não formaria grandes aglomerados humanos, né? Mas, enfim, nós queremos olhar para essa semente aqui, essa semente que está dentro do fruto, tá? Vamos pegar um exemplo aqui de uma que vocês conhecem, mamona, né? Então, o que é uma semente? Bom, então alguns podem, nesse tempo todo que eu deixei aí para vocês pensarem, podem ter chegado à conclusão que uma semente é um envoltório, né? Que contém um embrião ali dentro. Esse embrião, depois, nas condições adequadas, vai germinar e vai formar uma nova planta. E de fato é isso. Então você tem esse envoltório aí que é a casca, dentro você tem o embrião. E esse embrião, ele vai depois, se você hidratá-lo, né, se você colocar em condição de água, porque ele está seco, né, você vai hidratá-lo e ele vai formar uma nova planta. Agora, esse embrião que eu mostrei é de mamona, mas poderia ser esse ou esse. E aí funciona isso? Então quer dizer que eu posso pegar esse embrião, removê-lo da barriga da mãe, secá-lo, guardá-lo no armário e dali a 10, 15 anos eu retiro esse embrião, ponho numa bacia de água e ele volta à vida. É lógico que isso não acontece, né? É lógico que isso é óbvio que não acontece. É óbvio que você vai matar o embrião. Então, mas quando eu falei desse, você achou que era normal. Você achou que era óbvio que eu podia fazer isso, né? Então, de novo, um falso óbvio. Por que que a semente faz isso e por que que o outro embrião não faz? Quem é padrão? Quem é exceção? Então, tudo que é vivo depende da água, né? Então, a semente ortodoxa é que é o padrão. Você retirar um embrião da mãe, secá-lo, guardá-lo no armário e quando você quiser colocar numa bacia de água e ele produzir um novo indivíduo, esse é o padrão? Será que não é esse que é o caso de uma exceção? Então, por que que a gente não vê a semente assim? Por que que a gente sempre viu a semente como uma coisa natural? Que eu seco a hora que eu quiser, quando eu quiser, e hidrato a hora que eu quiser, quando eu quiser, e ela volta viva, como a gente fez sempre com o feijãozinho no algodão úmido, né? É porque a gente sempre viveu a semente com essa característica. Então, se eu jogar numa barra aí, desde que o Homo sapiens apareceu na África, aqui no canto esquerdo, até os dias atuais, lá na ponta direita, e quando ele começou a partir para a migração para a Ásia e para outros lugares, já estava bem próximo do final aí dessa barra, né? Olha lá, a penúltima flechinha azul é o início da civilização. Lá no início da civilização, lá no finalzinho,
é que o ser humano começa a ter contato com a investigação da semente. Então, só lá no finzinho é que ele passou a olhar para a semente como uma coisa um pouquinho estranha daquilo que ele estava acostumado a ver com os seres vivos, né? Então temos lá a migração da África e, curiosamente, as primeiras migrações foram para regiões secas com um fornecimento de água, né? Então lá no alto à direita, o Rio Amarelo na China, uma região seca e que tem um rio. Depois, vindo da direita para a esquerda, ali entre a Índia e o Paquistão, o Vale do Rio Indo, também é uma região seca com um rio. Depois aqui, um dos primeiros assentamentos humanos, que é a Mesopotâmia, né? Ali na região do Iraque, do Afeganistão, da Arábia Saudita, né? do Irã, aquilo ali também é uma região seca com dois rios, né? O Tigres e o Eufrates, para quem lembra aí, o tal do crescente fértil, né? E aqui no norte da África, no Egito, também uma região seca com o rio Nilo. Então é natural que nessa época, quais as sementes que seriam usadas? As sementes que toleram dessecação, as sementes ortodoxas. Lentilha, trigo, cevada, centeio, grão de bico, sorgo, arroz, né? Então foram essas as sementes que começaram a ser utilizadas pelo ser humano. Porque se ele usasse uma que fosse recalcitrante, certamente ele não conseguiria guardar essa semente. Então, desde essa época, a gente olha para as sementes, isso a gente está falando de 10 mil anos atrás, né? 12 mil anos atrás. Desde essa época, a gente olha para as sementes com naturalidade. A semente é assim porque ela tem que ser assim. Ué, é uma semente, né? A gente dificilmente questionou isso. Ah, mas a maior parte do tempo ele não estava nem em contato com a semente, sim. Então vamos esticar aquela barra lá em cima e uma barra aqui embaixo, em que do lado esquerdo eu tenho o surgimento da agricultura e domesticação de animais. E do lado direito continuam os dias atuais. Você vê que a primeira flechinha azul, agora da esquerda para a direita, depois do surgimento da agricultura, é o início da formação das cidades, o início da civilização. E só lá no finzinho, ó, bem no finzinho, é que aparecem as grandes navegações. E por que esse destaque para as grandes navegações? Porque só a partir daí é que o ser humano efetivamente começou a tomar contato com sementes de comportamento diferente. Porque nesse caso, eles começaram a entrar nas formações tropicais, úmidas, e é ali que essas sementes recalcitrantes aparecem com mais frequência. E olha lá, a penúltima flechinha azul do lado direito, a última que está no alto, né, é primeira semente recalcitrante descrita. Olha só todo o tempo que nós convivemos com sementes e quando é que a gente foi ter ciência de que havia uma semente um pouco diferente. Então, por isso, a gente enraizou essa imagem de que semente é assim mesmo, é natural. E por isso que a gente chega a chamar de ortodoxa a semente que tolera a secagem, que não morre quando a gente tira quase toda a água dela, tá? Mas tem muita semente recalcitrante. Só nessa imagem aqui, ó, eu já coloquei lá cacau, araucária, né, o pinhão, tem muitas palmeiras, palmito, né, que a gente come, cereja, grumichama, manga, abacate, café, seringueira, né, néspera, castanha do Pará, pitanga, uvaia. E tem o ingá ali que é tão importante que eu acabei estudando ele na minha tese de doutorado, né? Mas que não é explorado comercialmente. Mas, enfim, quando a gente começa a olhar o que se começou a estudar das sementes recalcitrantes, a gente vê que os dois grandes focos sempre foram condição para o armazenamento e tolerância à dessecação. Por quê? O maior desafio para essas sementes é fazer com que elas sejam armazenadas da mesma forma que a ortodoxa é armazenada, né? Então, você pensa, por exemplo, uma semente de ingá, e é recalcitrante, não suporta secagem. Se não suporta secagem, ela tem que ser armazenada úmida.
Se você armazenar uma semente de ingá úmida, sem refrigeração, ela dura no máximo 5 dias. Então, programas de restauração ecológica, por exemplo, que tem que usar espécies nativas, não podem contar com a semente do ingá, porque ele não vai conseguir nem o transporte, mal vai conseguir chegar onde ele tem que ser plantado. Então, você tem que aproveitar essa semente o mais rápido possível, converter em muda o mais rápido possível. Mesmo assim, você vai perder grande parte do material, vai conseguir converter algumas em mudas, para depois levar essas mudas para o lugar definitivo. E aí vocês, evidentemente, já sacaram que você levar um pacotinho com 100 sementes para um lugar é uma coisa. Você levar um monte de bandeja para ter 100 mudas para outro lugar é outra coisa completamente diferente.